a financiarização, para mim, é só o elemento mais visível do rentismo, que é a marca hoje do sistema capitalista. A própria ascensão da extrema-direita no mundo é um pouco o resultado dessa impossibilidade de o sistema dar conta minimamente das promessas que faz de liberdade, de prosperidade e tudo mais. Isso, então, vai limitando as possibilidades da democracia de modo geral. No caso de um país como o Brasil, com esses constrangimentos impostos pela opção que fizemos lá atrás e pelo nosso sistema político. Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. A nossa convidada de hoje é formada em Economia e Comunicação Social pela USP, possui doutorado em Teoria Econômica pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, é professora titular na Faculdade de Economia e Administração dessa mesma universidade e trabalha principalmente com economia política e marxismo, metodologia da economia, história das ideias econômicas, economia brasileira e, como muitos graduandos devem conhecê-la, contabilidade social. Além das suas atividades acadêmicas na USP, ela já foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo, e, por fim, em 2020, foi contemplada com o Prêmio de Personalidade Econômica do Ano, promovido pelo Conselho Federal de Economia. Meu nome é Daniel e hoje eu tenho a alegria e a honra de conversar com a Leda Paulani. Leda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Daniel. A gente acompanha o site A Terra é Redonda desde o seu início. E foi realmente uma grande iniciativa, né, de abrir esse espaço para o debate, para o pensamento crítico, sobretudo nos tempos que correm. Então é um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado, como disse, é uma honra. Bom, eu gostaria de começar a nossa conversa com aquilo que pode ser, se não o primeiro, o segundo elemento mais imediato quando a gente trata de economia, que é o dinheiro. Justamente por parecer uma coisa tão simples e tão trivial, mas que na verdade tem um poder enorme na nossa sociedade, eu te pergunto, o que é o dinheiro? E qual que é a função do dinheiro no capitalismo? Bom, Daniel, imagino que essa pergunta surja do fato de eu ter feito uma tese de doutorado sobre o dinheiro e ter escrito bastante sobre dinheiro. Inclusive, escrevi o verbete sobre dinheiro do The Oxford Handbook of Karl Marx, né? Lá na parte dos fundamentos da economia marxista, o verbete sobre dinheiro eu escrevi. O dinheiro o fundo da minha tese, eu vou responder a sua pergunta falando um pouco da minha tese, que resumidamente também está no verbete, né? O fundo da minha tese é dizer o seguinte: olha, o dinheiro é um objeto contraditório, né? E a ciência econômica convencional, ela não consegue dar conta desse objeto, porque como ela assume um discurso claro, né, o discurso o que o filósofo Hegel chamaria de discurso do entendimento, né? Esse discurso, ele ao invés de dar conta da contradição, ele sofre da contradição, porque a contradição que é do objeto passa para ele. Na minha tese, eu disse, olha, a ciência econômica convencional, ela é uma prova da contraditoriedade do objeto dinheiro. E quem conseguiu dar conta dessa contraditoriedade foi Marx. Marx conseguiu mostrar o caráter contraditório do dinheiro. Depois, mais à frente, eu vim a desenvolver mais isso, né? Mas deixa eu falar um pouquinho da ciência econômica convencional, porque acredito que muitas das pessoas que acompanham o site e que acompanham as entrevistas, apesar de poderem conhecer muito de Marx, de teoria crítica, etc., etc., não sabem a que ponto vai a inabilidade da ciência econômica convencional para tratar com o dinheiro. Então, tem um paradigma na ciência econômica convencional que se chama equilíbrio geral.
O equilíbrio geral é um modelo de economia que deriva de autores que vêm do final do século XIX, dentre eles um francês chamado Léon Walras. E qual foi a intenção do Walras desde então? Mostrar que numa economia de mercado sempre existe um vetor de preços de equilíbrio que equilibra todas as ofertas e demandas, etc., e, portanto, que o mercado é virtuoso, porque ele sempre encontra a melhor solução. Esse modelo encontrou alguns problemas matemáticos e que foram finalmente resolvidos, porque o modelo é todo formalizado, só nos anos 50, com autores, um autor inglês e um francês, enfim, que resolveram esse modelo. A forma como eles resolveram os problemas do modelo indica o seguinte, que esse mundo virtuoso, onde existe esse equilíbrio de preços, onde todas as ofertas e demandas são satisfeitas, né, vamos dizer assim, é um mundo onde o dinheiro não tem lugar lógico. Não existe dinheiro nesse mundo. Não existe dinheiro e não tem como colocar o dinheiro nesse mundo. Então, pera lá. Se no paradigma que mostra que aqui a economia de mercado é virtuosa, que sempre vai existir um vetor de preço que vai equilibrar tudo e vai produzir os melhores resultados, e se nesse mundo não tem o dinheiro, tem alguma coisa errada com essa ciência, tá certo? Então, é uma coisa em que você fica pensando, puxa, mas... Né? Porque a forma como os preços são determinados nesse modelo é através do que a gente chama de um numerário. E o numerário é o quê? Você pega uma dessas coisas que são objetos de oferta e demanda, e coloca essa coisa como referência. Né? Então não existe o dinheiro como algo que como vai dizer o Marx, que se opõe ao mundo, né, dos valores mercantis, das mercadorias, para confrontá-los e aí sim derivar todos os movimentos que vão dar no capital, no capitalismo, etc. Isso não existe nesse modelo. Uma outra visão que apesar de ter nascido na economia política clássica, com Smith e Ricardo, acabou também depois pegando os fundamentos desta revolução marginalista que aconteceu no final do século XIX, é a chamada teoria neoclássica, cujo principal autor é um autor chamado Alfred Marshall, que escreve aí no final do século XIX, começo do século XX, que é o autor que produz a teoria econômica que está hoje em todos os livros textos de economia. As curvinhas de oferta e demanda, custo marginal, receita marginal, tudo isso vem da síntese, vamos dizer assim, que Marshall fez desta revolução marginalista, que era não só uma nova forma de entender oferta, demanda, etc., como ela descartou tudo aquilo que fundou a economia política clássica e que foi a base de onde partiu Marx, né? Então jogou fora, por exemplo, a teoria do valor-utilidade, a teoria do valor-trabalho, né? E trocou a teoria do valor-trabalho pela teoria do valor-utilidade. Ou seja, os preços passaram a ser determinados não pelo tempo de trabalho nessa nova teoria, né, da revolução marginalista, não pelo tempo de trabalho necessário para produzir os bens ou serviços, mas sim pelas preferências, pela avaliação subjetiva da utilidade que esse bem traz para cada um, depois agregam-se as preferências e se constrói as curvas de demanda e etc. Então, jogou fora a teoria do valor-trabalho e jogou fora também as classes sociais. Nesse paradigma da economia neoclássica, da economia da revolução marginalista, não existe classes. As classes na economia política eram variáveis, fundamentais dentro da forma como se passou a entender a economia, né? A forma científica, né? No caso, como se passou a entender a economia através dos escritos desses autores clássicos, de Smith, Ricardo, Stuart Mill, etc. Bom, as classes desapareceram. Na Revolução Marginalista, você vai ter só agente econômico, que ora é produtor, ora é consumidor, mas não existe classe, né? Então, só para ter uma ideia de como essa coisa se transformou, né?
Então, um dos resultados da Revolução Marginalista foi esse primeiro paradigma que eu expliquei, né, que eu falei, do equilíbrio geral. Um outro resultado vem dessa síntese que Marshall fez, chamada economia neoclássica, e que aí acaba colocando o dinheiro o dinheiro passa a existir, mas existe uma dicotomia, que tem o mundo real e o mundo monetário. Então o mundo monetário é o não real, né? Então ele existe, o dinheiro passa a existir, mas no mundo que não é o real. Tá certo? A visão moderna a versão moderna, perdão, desta visão é o monetarismo do Friedman. Desta visão que vem dessa visão dicotômica, né? Da visão neoclássica que é dicotômica. Muito bem. Então veja que interessante, né? O dinheiro, que deveria ser o objeto mais assim, central de uma ciência que se pretende economia, que pretende estar estudando o mercado, os preços, etc. Num modelo, ele não tem lugar lógico. No outro modelo, ele existe, mas no mundo que não é real. Porque nesse modelo dicotômico, o dinheiro funciona apenas como um véu. Você tem todas as relações reais entre as variáveis e são elas que importam. E o dinheiro é simplesmente um objeto que vem e opera uma espécie de efeito multiplicativo que dá valores para essas relações todas, valores numéricos para essas relações todas. Todos aqueles que tentaram integrar o dinheiro nesses modelos, integrar de fato para o dinheiro ter uma vida real, né? Não conseguiram fazer isso, não conseguiram, né? Ou consegue, mas aí distorce o modelo. E aí o modelo já não é mais aquilo que deveria ser de acordo com os próprios princípios deles. Keynes foi um pensador que daí criou, digamos, um espaço de identidade para o dinheiro, um espaço dele próprio. Só que na hora dele teorizar, e aí é interessante porque nos rascunhos, o Keynes, como as pessoas que nos acompanham devem saber, é um autor inglês que escreveu nos anos 30 do século passado, e ele causou uma revolução nessa economia neoclássica, né? Por conta justamente da situação de crise, desemprego que se constituiu nos anos 30 e que mostrava que a ideia de que a economia de mercado era virtuosa o suficiente para, uma vez tendo saído do equilíbrio, voltar a ele naturalmente. A crise dos anos 30 vai mostrar que isso não é verdade, então foi uma década, né, para retirar a economia. Dizem os historiadores que, de fato, o que retirou a economia, sobretudo a economia americana, da crise foi a Segunda Guerra Mundial. Então o Keynes vai dizer, olha, essa economia, essa teoria econômica que nós temos, ela é ruim, ela não dá conta disso. E ele constrói uma outra economia. E a obra dele mais importante chama-se Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que vai, então, ser lançada a primeira vez em 1936. Bom, nessa teoria, o dinheiro tem lugar central, né? E nos rascunhos dessa teoria, Marx, para mostrar a importância do dinheiro, Keynes, para mostrar a importância do dinheiro, vai usar os esquemas de Marx. Ele bate no Marx a obra dele inteirinha. O Marx é o saco de pancada predileto dele, né? Porque o Marx queria derrubar o capitalismo e ele queria salvar o capitalismo. A verdade é essa, né? Só que aí não. Nesse momento, ficou até um volume famoso das obras completas lá do Keynes, justamente todo mundo consulta e tal, justamente porque ele se refere ao Marx. E vai dizer que a economia na qual nós efetivamente vivemos é a economia monetária que Marx desenhou. E fala do modelo DMD', dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Então ele diz, o dinheiro tem que ter uma vida real dentro da economia. Não pode ser esse véu ou esse ser fantasmagórico que ninguém consegue explicar. E ele então diz que o que é preciso é uma teoria monetária da produção,
E ele vai tentar fazer isto na teoria geral, né? Isso que eu falei dele usar os esquemas do Marx é nos rascunhos, né? Nos grundrissem do Keynes, tá lá os esquemas do Marx, né? Mas quando ele faz a teoria geral, ele acaba sendo capturado pelo mesmo paradigma epistemológico de que a teoria tem que ser geral. Então ele tenta abarcar toda a teoria que já existia para dizer que a teoria geral é a dele e o que a economia neoclássica desenha é um caso especial da teoria geral, que é a dele, e aí ele põe o dinheiro como um ativo como outro qualquer e dá apenas umas especificidades lá para o dinheiro. Então ele não confere uma identidade própria que dê ao dinheiro o espaço que ele realmente tem, né? Então ele também acaba não dando conta do dinheiro. Então tudo isso para mim que mostra que o dinheiro é um objeto contraditório. Quando você tenta dar conta dele, ele escapa da sua mão com um discurso claro da ciência, vamos dizer assim. E por isso é preciso um discurso da contradição. Quem me ensinou isso foi o filósofo Rui Fausto, professor aqui, que nos deixou aí há algum tempinho, mas eu fui muito inspirada pelo trabalho dele de leitura do Marx. Então, eu posso depois um pouco... Então, agora que eu fiz todo esse preâmbulo, acho que eu já falei um tempão, eu posso daí falar um pouco do dinheiro, enfim, no capitalismo agora, a partir do Marx. Não sei se já continuamos nesse tema. Vamos seguir nesse tema, porque esse tema vai nos levar, acho que à próxima questão, que é o tema geral da financiarização e do rentismo. Então, continuando essa discussão e dando esse novo nível para ela, um dos aspectos mais importantes do marxismo enquanto campo teórico de pensamento é a ideia de produzir um diagnóstico do presente histórico, de tentar definir cada etapa do capitalismo e, enfim, os seus aspectos principais. E hoje muito se fala de financiarização e de neoliberalismo, e na financiarização, obviamente, o dinheiro tem um papel principal, porque no fim das contas a financiarização vai ser o dinheiro gerando mais dinheiro de uma maneira totalmente abstrata. Então, como que fica, o que permite, acho que em primeiro lugar, a financiarização, como que o dinheiro permite a operação da financiarização e mais, né, como que você veria de forma geral isso enquanto algo que define o capitalismo dos últimos anos? Bom, então pouquinho falando por que o dinheiro é contraditório, né? Bom, como Marx mostra, o dinheiro ele é um desenvolvimento da mercadoria, como forma, né? Como forma social. A forma tem aí uma ancestralidade hegeliana e tem que ver com a doutrina da essência, a aparência dentro da doutrina da essência, etc. Mas então, forma é alguma coisa que tem a ver com o fenômeno, com o modo, para não falar forma novamente, com o modo como as coisas aparecem para a gente. Então, a mercadoria é uma forma social, ela é uma forma social poderosa e ela é a forma mais geral da economia capitalista. O dinheiro surge logicamente da forma mercadoria. E o dinheiro tem que ser e não tem que ser mercadoria. Ele é e não é mercadoria, por isso ele é contraditório. Por que ele tem que ser e não tem que ser mercadoria? Porque o dinheiro ele externaliza, diz o Marx, a contradição interna à mercadoria entre valor de uso e valor. E ele externaliza isso na medida em que coloca as mercadorias no seu habitat natural, que são as relações de troca. A mercadoria a gente pode pensar nela individualmente, mas evidentemente ela existe enquanto tal dentro da relação de troca. X de A igual a Y de B, ou uma garrafinha d'água igual a 2 pãezinhos, enfim, qualquer relação de troca que você quiser. Ora, o dinheiro ocupa um lugar fundamental nas relações de troca porque ele é aquilo que o Marx chama de equivalente geral. O equivalente geral é o quê? É um modo de expressão comum do valor de todas as mercadorias.
todas as mercadorias expressam o seu valor da mesma maneira, através do dinheiro, né? Então ele diz, nesse sentido, os preços são apenas a expressão monetária do valor, ou seja, o valor dos bens e serviços expressos por meio do dinheiro, ao invés de ser expressos por, sei lá, quilos de batata ou pãezinhos ou qualquer outra coisa. Vai ser expressos em dinheiro. E todas as mercadorias fazem a mesma coisa. Ora, só que o dinheiro, ele não tem um valor de uso, ele se autonomiza do valor de uso, né? Ele tem, diz o Marx, só um valor de uso formal, que é justamente o de expressar o valor das demais coisas que são produzidas na economia, né? E nesse sentido, ele é a pura abstração, vamos dizer, a pura abstração. Ao passo que o mundo das mercadorias, com a sua infinita diversidade de valores de uso, né, inclusive serviços, vou aproveitar para fazer um pequeno parênteses aqui, eu sempre falo para os alunos, tem muita leitura equivocada do Marx, que acredita que Marx só falou das mercadorias tangíveis e que Marx não tratou dos intangíveis, que são os serviços. Marx não serve mais, porque imagina, hoje os serviços ocupam metade do produto, dos países, etc. É verdade, os serviços foram crescendo. São bens intangíveis, mas continuam a ser produzidos pelo trabalho humano. Marx tratou, sim, tratou dos transportes, tratou da educação, fala até naquele capítulo 6 inédito da cantora na boate, né? Então, porque ela vai enriquecer o dono da boate. Então, imagina que ele não tratou do serviço, é evidente que ele tratou. O que para ele não gera valor é o comércio puro não gera valor, porque você tira valor de um bolso e coloca no outro. Mas tudo demais ele tratou. Então, fecha parênteses, só para fazer esse esclarecimento, porque muita gente tem esse tipo de argumento, né? Muito bem. Então, voltando ao caráter contraditório, né? Então, de um lado eu tenho uma pura abstração, de outro lado eu tenho um mundo infinito e diverso de valores de uso que atendem uma enorme diversidade de necessidades humanas, com as suas características, etc., etc. E esse mundo diverso, concreto nesse sentido, né, da sua diversidade, da sua infinita variedade e necessidades humanas que atende, se confronta com uma coisa que é uma pura abstração. Agora, de outro lado, o dinheiro tem que ser mercadoria também. Ele tem que ser mercadoria também, porque se não for mercadoria, ele não pode estar numa relação de troca. E ele não pode se confrontar com o mundo do lado de cá, do lado esquerdo das equações de troca. Muito bem, então ele tem e não tem que ser mercadoria. Isso se reflete naquilo que o Marx vai chamar das determinações do dinheiro. Normalmente se fala na ciência econômica convencional nas funções do dinheiro. Qual é o papel do dinheiro? Qualquer livro de economia tem lá. Qual que é o papel do dinheiro e tal. E aí fala, ele é unidade de conta, é meio de troca, é reserva de valor. Esse é o padrão que está nos livros, né? Bom, o Marx vai usar, inclusive, esse termo funções do dinheiro no Capital, porque ele queria ser mais facilmente compreensível, né, pelos trabalhadores, ele tinha aquela preocupação. Mas nos Grundrisse, quando ele trata muito do dinheiro, ele fala em determinações, ele não fala em funções, em papel. Então, esse ser e não ser mercadoria vai aparecer nessas determinações do dinheiro, né? Porque na última dessas determinações, quando o dinheiro se autonomiza da própria circulação, porque veja, se a gente pensar nos esquemas do Marx, a gente tem o esquema da chamada circulação simples, ou produção mercantil simples, como chamam alguns, mas corretamente é circulação simples, que é o mercadoria, dinheiro, mercadoria. O que o dinheiro faz aí? Ele permite que as mercadorias mudem de mãos. Eu sempre digo para os alunos, olha, mercadoria é uma coisa, se vocês querem entender o que é mercadoria, pensar, puxa, o que é mesmo mercadoria? É uma coisa que sempre está na mão errada. Sempre está na mão errada. Porque ela é um valor de uso para quem não a possui, ela é um não valor de uso para quem a possui.
Porque se fosse um valor de uso para ele, ele não a trocaria, ele não a colocaria para venda, né? Muito bem. Então, esse ser e não ser mercadoria, ele se reflete nessas determinações, né? Na última dessas, o dinheiro ele se autonomiza da circulação, porque quando eu estou no esquema mercadoria, dinheiro, mercadoria, o dinheiro é só um meio, de fato, ele é um meio de circulação. Ele é alguma coisa que permite que as mercadorias mudem de mãos, né? Por isso que eu cheguei na mercadoria, como a mercadoria tem que fazer a dança. A dança das mercadorias sempre precisa, é um requisito, né? Porque ela tem que realizar o seu valor para poder realizar o seu valor de uso depois. Muito bem. Agora, se ele fosse só isso, ele seria um serviçal das mercadorias. E na mercadoria, a determinação que pesa é a do valor de uso, na mercadoria, né? Ao passo que o dinheiro é o valor que se autonomizou do valor de uso, né? Então, se o dinheiro só serve para fazer as mercadorias mudarem de mãos, só serve para fazer com que os valores de uso se realizem e as necessidades humanas sejam atendidas, né? Ora, mas o dinheiro se autonomiza da circulação. E ele se autonomiza da circulação naquilo que nos Grundrisse o Marx vai chamar de terceira determinação do dinheiro. Que é o quê? É aquilo que o coloca, de um lado, como objeto de entesouramento, porque aí ele não é desejado como meio de circulação, ele é desejado como alguma coisa em si mesmo, como um fim em si mesmo, né? E de outro lado, o coloca como meio de pagamento. Meio de pagamento não no sentido atual que a gente tem do termo meio de pagamento, que é associado com oferta de moeda, mas no sentido de que o dinheiro deixa de ser apenas alguma coisa para realizar o preço das mercadorias, né? Ele vai servir para pagar aluguéis, para comprar consciências, como Marx diz, né? E, sobretudo, para pagar dívidas. Porque aí, quando o dinheiro aparece como meio de pagamento, ele permite a existência do crédito, né? O crédito, a venda a crédito é possível porque o dinheiro já se impôs de modo absoluto. Ele não é mais apenas um serviçal das mercadorias. Então, quando ele é objeto de entesouramento, ele tem que se mostrar como uma espécie de porto seguro do valor. Ele tem que ter uma concretude de riqueza real, uma riqueza da qual ninguém duvide. E quando ele é meio de pagamento, sobretudo quando ele é crédito, né? Quando ele é o elemento que permite a venda a crédito, ele permite então que as mercadorias mudem de mãos, mesmo na ausência dele. Mas é uma ausência presente, porque isso só é possível porque ele já se impôs como uma forma absoluta do valor, né? Nesse caso, ele é uma pura forma. Então, o dinheiro é essencialmente uma pura forma, né? Mas no nível fenomênico, ele tem que aparecer como o contrário disso. Ele tem que aparecer como a riqueza absoluta, como o porto seguro do valor, né? Muito bem. Com isso, a gente já chega perto da questão da financiarização. Veja, o que é o capital portador de juros que o Marx vai discutir lá no livro 3. Ele diz, logo no início do capítulo, ele diz o seguinte: na sociedade onde domina o modo de produção capitalista, o dinheiro ganha um valor de uso adicional, o de funcionar como capital, né? Então, o dinheiro se transforma numa mercadoria. Mais um giro, né, do parafuso da relação contraditória entre dinheiro e mercadoria. Então, o juro seria, nesse sentido, o preço desta mercadoria especial, que é o dinheiro. O dinheiro, então, o capital portador de juros é também aquilo que o Marx chama de a mercadoria-dinheiro. Não é o dinheiro-mercadoria, né? O dinheiro-mercadoria é o ouro é o dinheiro-mercadoria. Mas é a mercadoria-dinheiro, é o dinheiro que, enquanto tal, se transforma em algo que se compra e se vende. Mas o que se compra e o que se vende é a sua capacidade de se transformar em capital, de permitir a valorização do valor, né? Então, o esquema do Marx, aí nesse momento, o que ele diz? Ele diz, olha, qual que é o esquema geral da valorização do capital?
sem o capital portador de juros? É assim, eu tenho dinheiro, compro mercadorias, nestas mercadorias necessariamente estão meios de produção e força de trabalho, eu comprei essas mercadorias, eu saio da esfera da circulação, vou para a esfera privada do consumo, que neste caso é um consumo produtivo, porque eu comprei força de trabalho, tem que pôr essa força de trabalho para trabalhar, né? Aí eu produzo mercadorias com valor maior do que o das mercadorias que eu comprei, volto para a esfera da circulação e vendo essas mercadorias e valorizo o capital. Esse é o esquema geral. Ou seja, é uma circulação, né? Um movimento geral é da circulação, vai dizer o Marx, uma relação contraditória entre circulação e produção, mas a circulação é que domina, porque é a economia de mercado, afinal, né? Esse esquema, que é um esquema de circulação interrompido, diz o Marx, pela produção, né? Eu tenho o quê? Eu tenho que ter uma produção aí no meio dessa história para eu poder ter o delinha lá no final, tá certo? Tem que ter uma produção de valor novo e de valor excedente. O valor novo para repor o valor da força de trabalho, que é desgastado nesse processo produtivo, e o valor excedente que vai valorizar o capital. Eu tenho que ter isso necessariamente. Quando eu tenho o capital portador de juros, o que acontece? Eu tenho primeiro a transferência do dinheiro de quem é o dono do dinheiro para quem vai operar o dinheiro capitalistamente. Então eu tenho um D, né? Aí M, aí o circuito da produção, aí vou ter um D' e lá no final um D', porque eu devolvo aí o dinheiro para quem emprestou com o juro, que é uma parte desse valor excedente que foi gerado. Ora, mas para quem empresta, né, para quem está vendendo esta mercadoria dinheiro, o circuito aparece como D', porque para ele é assim, ele tem o dinheiro, ele empresta, senta, fica lá de braço cruzado e dali um tempo o dinheiro volta aumentado, ponto. Né? Então, diz o Marx que todo o movimento do capital colapsa numa única coisa, como se fosse propriedade de uma coisa. É como se o dinheiro ele é um usurpador, ele entra no lugar do capital. Não tem capital, nem movimento do capital. Sou eu tenho essa propriedade mágica, né? Como a da pereira é dar peras, como diz o Marx lá na famosa metáfora que ele usa, né? Bom, muito bem. Então, veja, a existência do capital portador de juros e, portanto, das operações que envolvem a compra e venda de dinheiro, né, o setor bancário e tudo isso, isso é uma coisa que sempre veio andando junto com o capitalismo, então está sempre presente. É preciso que se diga isso porque senão pode-se, talvez, entender que a financiarização é uma coisa nova, né? Que, enfim, de repente tem finanças. Não, espera lá, as finanças sempre estiveram aí. Acontece que, dependendo do momento da história do capitalismo em que você está, elas têm maior ou menor influência. O que aconteceu, e agora, eu diria o seguinte, a vocação de fato do sistema capitalista é de se financiarizar. A natureza dele vai por aí. Ele foi interrompido por isso, né? Interrompido nessa vocação, sobretudo pelos chamados 30 anos gloriosos que sucederam o final da Segunda Guerra Mundial. Porque ali se criou uma conjuntura muito especial, muito particular historicamente, e que fez com que as finanças fossem, digamos, parceiras da produção. Então, com que o crédito abrisse a possibilidade de geração cada vez maior de valor, de emprego, de renda, etc., sem que a sua lógica, que é a lógica da abstração, né, que é a lógica que tem uma série de consequências funestas, vamos dizer assim, sem que essa lógica dominasse. Ao contrário, era a lógica da produção de valor que dominava a lógica
da valorização mesmo do capital financeiro. Esse é um período muito particular que entra em crise, enfim, por uma série de razões, a gente pode depois voltar se for o caso, mas que entra em crise no começo dos anos 70. E os anos 70 são anos turbulentos, em que tudo está meio sendo contestado, inclusive o próprio papel do dólar como meio de pagamento internacional, né? Como meio de pagamento geral, que foi o papel com o qual ele saiu do acordo de Bretton Woods, né? Que fundou esses 30 anos, esse período que deu início a esse período de 30 anos. E aí, passados esses anos turbulentos, em 80, no começo dos anos 80, vai acontecer aquilo que o economista marxista francês François Chenet chama de o levante neoliberal. O que é um levante neoliberal, né? Todo mundo lembra sempre da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né? E é isso mesmo, quer dizer, é uma afirmação absoluta da virtude do mercado, da necessidade que há de se deixar de se deixar que o livre fluxo de mercadorias aconteça, mas sobretudo de capitais, livre fluxo de capitais, né? Ou seja, que toda aquela crise, toda aquela turbulência se devia ao fato de o Estado ter interferido muito, né? Porque se criou o Estado de Bem-Estar Social, porque, sobretudo no terceiro mundo, se criaram muitas empresas estatais, o Estado começou a produzir, o Estado não tem que produzir, o Estado é ineficiente. Então vem todo um pacote que diz que é preciso dar liberdade às mercadorias e ao capital. Mas não à força de trabalho, evidentemente. Dar liberdade às mercadorias e ao capital. E por que isso, né? Isso aí que a gente tem que também... não foi só pela crise, veja. O que acontece é que você já tem uma riqueza financeira se acumulando fortemente desde o final dos anos 60. Desde o final dos anos 60. E essa riqueza financeira, para ela se mexer naquele mundo cheio de porteira, de salvaguarda, de quarentena, de regulação, era um tormento. A riqueza financeira é a que mais precisa de liberdade para se mexer. Então, esse grito do neoliberalismo já era um grito em favor da riqueza financeira. Porque, a partir daí, né, a chamada abertura financeira das economias foi a máxima que predominou, né? Nós só conseguimos renegociar nossa dívida externa aqui no Brasil a partir do momento que a gente se comprometeu com a abertura financeira, o livre fluxo internacional de capitais, etc, etc. Porque o capital financeiro ele tem que ter liberdade suficiente para hoje ele estar aqui na B3 e amanhã ele ir para o Nepal porque o governo lá subiu a taxa de juros e depois de amanhã ele ir para a City Londrina porque tem um fundo de private equity que também extrapolou na valorização. Ele tem que ter essa liberdade. E naquele mundo pré-levante neoliberal, essa liberdade não existia, né? Então, veja, eu já tenho aí um crescimento da riqueza financeira superlativo, já de algum tempo que vinha desde o final dos anos 60. Além disso, eu vou ter toda essa transformação que esse neoliberalismo militante acabou promovendo nas políticas econômicas ao redor do globo. E com isso eu tenho o quê? A lógica do capital portador de juros, a lógica da pura abstração financeira dominando, né? Então eu tenho... E isso vai mudando institucionalmente as economias, mudou cavalarmente a nossa economia, né? Então começa a mudar de uma forma em que você beneficia a riqueza financeira e beneficia o ganho financeiro. E isso vai em detrimento da produção de valor, da produção que gera emprego, que gera renda, etc. Ou seja, a valorização que vem por meio dos ativos financeiros, ela tem uma lógica que ela se opõe à lógica da valorização
que vêm por meio da produção, por meio da geração de fato de valor novo e de valor excedente. E aí tem, enfim, os outros elementos também que o Marx discute, como capital fictício, que tem a ver com uma fase nova da financiarização agora, e vai por aí. Muito bom, Leda. E então, num capítulo que saiu num livro recentemente publicado pela editora Contracorrente, um livro que se chama Financiarização, Crise, Estagnação e Desigualdade, né? Esse pequeno livrinho aqui, organizado pela Lena Lavinaz, pelo Norberto Martins, Guilherme Gonçalves e pela Elisa Weinberg. Você traz no capítulo seu, nesse livro, para discussão, 2 novos conceitos que nos ajudam a compreender o capitalismo, especialmente o capitalismo desde a crise de 2008, que são os conceitos de financiarização 2.0 e de assetização. O que esses conceitos significam e como que eles ajudam a entender o mundo que nós vivemos hoje? Então, esses conceitos eles têm surgido na literatura internacional de uns anos para cá, né? Para dar conta do que seria uma nova etapa. Eu acho que fase é um pouco pesada, um pouco forte, uma palavra um pouco forte para isso. Uma nova etapa, um novo passo dentro dessa etapa, dessa fase financiarizada do capitalismo, principalmente depois da grande crise internacional de 2008-2009. Mas para falar desses conceitos, eu queria falar antes ainda de um outro conceito que quem trabalha muito é o marxista David Harvey, que é a ideia da sobreacumulação de capital, porque está diretamente associado a isso. Assim como está associado também com a própria financiarização e com alguns desdobramentos da forma que toma o processo de acumulação nesse período depois dos anos 80. Então, a sobreacumulação então, é um tema que o Marx levanta lá no capítulo 15 do livro 3, mas que ele não desenvolve tanto quanto ele desenvolve, por exemplo, em algumas outras passagens, a questão da superprodução de mercadorias, por exemplo, né? que é outro fenômeno. Está associado de uma certa forma, mas é outro fenômeno. O que é a sobreacumulação de capital? Que o Harvey vai retomar e a partir de onde ele vai resgatar uma discussão muito importante que foi levantada pela Rosa Luxemburgo, lá no começo do século XX. Sobreacumulação é o seguinte, seria uma vocação irrefreável que o capital tem de produzir mais capital, que o capitalismo tem, perdão, de produzir mais capital do que as possibilidades de valorizá-lo produtivamente. Então você vai engordando a riqueza capitalista, o montante de capitais que estão aí no tabuleiro, e você precisa continuamente, perpetuamente valorizar esses capitais. Eles são capital, eles precisam produzir valorização, ou eles morrem como capital. Muito bem, então Harvey vai dizer o seguinte, o Marx, quando Marx escreve o Capital, no último capítulo do Capital, o penúltimo, se chama a assim chamada acumulação primitiva, o que ele faz? Ele tenta mostrar historicamente como que se criaram as condições que puseram o capitalismo em marcha. Porque ele chama o capital de um sujeito automático. O que é um sujeito automático? É um sujeito que, pelo seu próprio movimento, ele repõe os seus pressupostos como resultados. Então, quais são os pressupostos do movimento do capital? A existência de dinheiro acumulado em algumas mãos, capazes de comprar, por exemplo, os meios de produção e a força de trabalho, e uma classe que só tem a força de trabalho para vender, uma classe proprietária de mercadorias, mas cuja única mercadoria que ele tem para vender é a força de trabalho. Muito bem, esses são os 2 pressupostos. O resultado do capital, quando bem sucedido, né, normalmente na chamada reprodução ampliada, ele vai colocar mais dinheiro acumulado em determinadas mãos e reproduzir a classe trabalhadora como classe trabalhadora. Então, por isso ele diz que é um sujeito automático.
A partir do momento que o capitalismo se afirma, esse sujeito automático empurra essa máquina para frente. Mas quem empurrou a primeira vez? É isso que o Marx discute na acumulação primitiva. Ele vai mostrar, olhando a história da Inglaterra, como se formaram essas classes. Como se formou uma classe com dinheiro na mão e outra classe que só tinha de seu como mercadoria a força de trabalho para ser vendida. Bom, e aí ele vai mostrar que porque existe um discurso idílico do liberalismo de que quem tem dinheiro acumulado é porque é mais poupador, mais trabalhador, é o cara mais virtuoso, né? E do outro lado, como brinca o Marx lá no capítulo, do outro lado tem um bando de vagabundo, gente que não quer nada com nada, e aí ele não tem nada e tem que virar trabalhador, porque ele não foi precavido, não se preveniu, né? Bom, ele diz, olha, esse discurso idílico não tem absolutamente nada a ver com a história. A história da acumulação primitiva é uma história de violência, de escravização, de roubo, de extorsão, né? E aí ele coloca uma série de elementos, inclusive o próprio sistema colonial, né? O sistema de extorsão mesmo. Enfim, a gente sabe aqui no Brasil que Portugal, por exemplo, de início vinha, pegava o pau-brasil, botava nos navios e pronto, Europa, vender, realizar o valor, acabou. Roubo, né? Preço zero aqui, preço alto lá na Europa. Bom, enfim. Então, esses expedientes são expedientes que são negados pelo jogo da acumulação. Porque o jogo que a acumulação aceita, a extorsão que ela aceita, a legítima do jogo do capital, é a exploração da força de trabalho. É a mais-valia, é a extração de valor excedente da mercadoria força de trabalho. Essa é a regra do jogo. O resto vai ser criminalizado, não é aceito. Bom, o que Rosa diz lá no começo do século XIX é que o motor da acumulação pode parar de repente. Então, esses expedientes violentos nunca saíram de cena. Seria equivocado imaginar que eles só atuaram lá na acumulação primitiva. Então, você sempre teve, em vários momentos ao longo do capitalismo, a necessidade de elementos externos para empurrar a máquina capitalista. O Harvey vai chamar isso de acumulação por espoliação. Para não chamar de acumulação primitiva, porque não caberia mais, ele chama de acumulação por espoliação. E a tese do Harvey é o seguinte: desde os anos 70, você tem uma sobreacumulação de capital irresolvida. A financiarização, ela é também uma das formas que o sistema encontrou para minorar esse problema da sobreacumulação. Porque você vai criando capital fictício, né? Aí já tem que ver com a ascetização, mas eu já explico. Você vai criando capital fictício e com isso você vai encontrando formas de valorizar esse capital que vai se acumulando. Então, o que seria a ascetização? Então, dá um exemplo, que inclusive é uma coisa, por exemplo, que a professora Helena Lavinas trabalha muito, né, nas pesquisas dela. Quando você faz uma política de renda compensatória, tipo Bolsa Família, coisa desse tipo, né? Evidente que, bom, são necessários porque você vive do meu ponto de vista, né? Você vive num mundo, como diria o Robert Kurtz, de sujeitos monetários, e um sujeito monetário sem moeda é um não sujeito. Então, enfim, você tem que ter mecanismos. Esses mecanismos hoje são generalizados, várias economias do mundo, inclusive a americana, né, que é rica, etc., em princípio, tem isso, né? Ora, mas quando você faz isso, você também faz com que o Estado garanta renda para uma parcela da população que antes não tinha renda. E quando você começa você pode, a partir daí, por exemplo, oferecer empréstimos para esse pessoal, né? Os empréstimos tipo, porque você sabe que aquela renda vai existir.
Então, o risco do empréstimo cai, né? Então, com isso, você está o quê? Você está tendo um lado meio perverso dessa política. Ela, do meu ponto de vista, continua a ser necessária, mas ela tem um lado perverso que é o de repente, comprometendo cada vez mais essa renda dessas pessoas com a valorização de um capital financeiro. De outro lado, essas políticas também podem ser usadas para retirar do Estado aquilo que ele deveria fazer, né? Retirar da responsabilidade do Estado aquilo que ele deveria fazer. Então, no limite como é que se diz? O mote dos liberais, né? Você tira o Estado de tudo e dá voucher para tudo, as pessoas saem comprando e tal, né? Quando uma política de voucher, por exemplo, o que ela faz? Ela diz, olha, é mais uma possibilidade do mercado atuar. Então, a carência de oportunidades de valorização vai fazendo com que essa necessidade de valorizar o capital vá se estendendo e vá tentando retirar do Estado aquilo que foi para nele historicamente, que é não só a produção dos bens públicos tradicionais, como segurança, etc., etc., e também educação pública, saúde, etc., como outras coisas, né? Então, privatização é um elemento desse mesmo pacote. Quando você privatiza, você cria novas oportunidades de valorização para o capital privado, né? Quando você faz política de austeridade, você cria novas possibilidades de valorização para o capital privado. Por quê? Porque você constrange o investimento público. E aí, né, existe uma teoria, aí tem uma confrontação, fazer um pequeno parênteses, entre a visão liberal, que é a que está nos jornais e etc., e aquilo que o Keynes, por exemplo, prognosticava, né? Existe uma teoria que se chama teoria do crowding out. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, diz assim, olha, Estado, você não pode ficar produzindo muito, ficar fazendo muita coisa, porque você tira o espaço do privado. Isso é o discurso cada vez mais feito, porque cada vez mais você tem o problema da sobreacumulação, né? Então o Estado tem que sair de cena para dar oportunidade de valorização para o capital, para dar oportunidade de valorização capitalista para o capital privado. As privatizações vão nesse sentido. As políticas de austeridade também, por quê? Porque você vai constrangendo a possibilidade de o Estado fazer investimentos que muitas vezes são investimentos que só o próprio Estado tem condição de fazer ou tem, digamos, ou é logicamente vocacionado para fazer, como infraestrutura, esse tipo de coisa. E aí vem uma série de outros expedientes que entram na história. As políticas de austeridade também, elas vão constrangendo as próprias políticas públicas, né? E aí você vai reduzindo o dinheiro para educação, para saúde, para moradia, para esporte, para lá, e vai abrindo oportunidades, né? Hoje, por exemplo, a saúde acho que é um caso assim, né? A gente sabe que tem redes hoje aí de planos baratinhos que as pessoas compram e tal, nunca funciona nada direito, mas as pessoas se iludem, né? Que vão lá, tem baixa renda, mas consegue pagar aquele planozinho, por quê? Porque não quer pegar a fila do SUS, depois vai pegar a fila lá também, mas enfim, tem toda essa lógica, né? O Keynes, ele dizia o contrário, não, o investimento público, ele não confronta o investimento privado. Quer dizer, ele não fala nesses termos, né? Mas olhando a situação do ponto de vista do Keynes, vai dizer, não, todo investimento, como ele tem autonomia no processo de demanda agregada, ele puxa a economia como um todo, não importa se ele é privado, se ele é público, né? Então, a partir da teoria keynesiana, essa ideia do crowding out não faz o menor sentido, né? Mas então a lógica, tem do ponto de vista da sobreacumulação, né? Da sobreacumulação.
Então, essa segunda fase, ou seria uma nova fase da financiarização, que estão chamando de assetização, é isso, porque eles dizem, esses teóricos, eles dizem o seguinte, olha, quando se fala de financiarização, se olha para duas coisas, se olha para os movimentos especulativos, né? E se olha para, um pouco menos, mas também para o rendimento que os ativos dão. Movimento especulativo é uma coisa que não tem que ver com a financiarização. Ele é um sobreproduto da financiarização, porque você começa a ter muito ativo financeiro que é passível de ser produto de especulação, mas mas não é um fenômeno que derive da financiarização enquanto tal. Deixa eu me explicar melhor. Porque o que é especulação? Especulação é um jogo. É você apostar no preço dos bens. Eu aposto que o preço do bem X vai cair ou vai subir. E você faz isso, por exemplo, através de coisas como derivativos, você faz isso com o preço do petróleo, com o preço do milho, com o preço, né? Mas hoje, a maior parte desses ativos que são derivados de outros ativos, né, que são derivativos, opções, swaps, etc., são ativos financeiros. Então, os ativos financeiros, eles têm uma vocação, os títulos, né? Título de dívida, título público, etc., dívida privada, dívida pública, ação, eles têm uma vocação para serem objetos de especulação. Especulação é uma aposta no preço dos bens, no caso dos ativos financeiros que têm vocação para isso, né? Então, esses autores dizem, olha, a especulação é um fenômeno. Quando se fala de financiarização, normalmente as pessoas que falam de financiarização falam especulação. A especulação nem é financiarização. Porque a financiarização é o crescimento da riqueza financeira, como diria o Chenet, a difusão da lógica do capital portador de juros em toda a fábrica da vida social, né? Portanto, a dominância desta lógica curto-prazista, rentista, da riqueza financeira sobre a riqueza que produz valor, né? Mas não é a aposta, não é o jogo, não é, né? Ainda que isso seja uma consequência da financiarização, porque como você cresce brutalmente a riqueza financeira e ela vem crescendo numa velocidade 3 vezes maior do que a riqueza real já faz 4 décadas, você tem um espaço para especulação muito, muito grande. Bom, então esses teóricos dizem, olha, hoje não é nem a questão da especulação e sequer a questão do rentismo, né? O rentismo seria você garantir que o seu capital te produza uma renda ao longo do tempo, aplicando no que quer que seja, né? Seria isso. Quer dizer, menos até do que o rentismo, você ter ativos aonde colar o capital. Você precisa ter esses... Então, você tem uma espécie de... uma febre, tudo vira a criação de ativos, né? Então, por exemplo, esses fundos imobiliários. O que é isso? Você tem plataformas, enfim, conjuntos de possibilidades de locação espalhados no mundo, né? E que portanto, renda de serviços de moradia ou de abrigo de atividades econômicas que tem espalhados no mundo inteiro, que tem um fundo internacional que você vai lá e aplica, então você tem um ativo, né? Esse ativo, ele vai se beneficiar do rendimento dessas coisas todas ao longo do tempo. Mas, sobretudo, ele tem alguma garantia, a questão é garantir a riqueza, né? Ele tem alguma garantia de que aquele valor está lá, né? De que aquele valor está preservado de alguma forma. Tá aquela busca do porto seguro do valor ao qual nos referimos no início. Então hoje você teria, digamos, uma... Bom, e o que isso tem a ver com capital fictício? Talvez valha a pena falar aqui. O que é o capital fictício? O Marx diz o seguinte, olha... A partir do momento em que o capital portador de juros, a partir do momento em que
o capitalismo se estabelece e o dinheiro adquire essa tal função adicional, né? Um papel adicional, um valor de uso adicional, perdão, que é o de funcionar como capital, a partir desse momento, o preço dessa mercadoria, que é o dinheiro, ele se torna muito importante dentro da economia. E ele passa a comandar o processo de acumulação de uma certa forma, porque, através do sistema bancário, ele transforma o capital quase que numa espécie de generalidade. O capital é um grande fundo, né, em que os capitalistas buscam recursos para fazer os seus projetos, etc. E tem um piso que é dado pela mera propriedade do capital, que é essa taxa de juros. Ora, então, quando a taxa de juros se impõe como um preço fundamental da economia, também surge aquilo que o Marx chama de capitalização. O que é capitalização? Capitalização é você transformar qualquer fluxo de renda, provenha ele de um capital ou não, num fluxo que provém de um capital. Então, por exemplo, há uma taxa de juros de 10% ao ano, por exemplo, qualquer fluxo de renda de R$2.000 é o resultado de um capital de 20 mil. Só que esse capital não existe. Esse fluxo de renda não tem nada a ver com capital. Não tem nada a ver com valorização do valor, produção de valor excedente, com nada disso. É simplesmente uma operação financeira, né, que gera capital, né, de R$20.000, aí no caso do exemplo que a gente deu, né? Então, ele diz assim, o nome do capital fictício é capitalização. Capitalização é o nome do capital fictício. O capital fictício, ele é o resultado da possibilidade dos processos de capitalização, que são, por sua vez, possibilitados pela importância que a taxa de juros passa a ter enquanto preço da mercadoria capital, né? Então, esse processo de assetização, no fundo é isso, você transformar fluxos futuros, quaisquer fluxos futuros de renda num título, num capital fictício nesse sentido, em que você possa colar o capital que já existe, para garantir a valorização daquilo que já existe, né? Bom, acho que é isso. Eu não sei se a gente, talvez seja interessante falar talvez um pouco de rentismo. Não sei, aí você vê o que... Eu queria então pegar uma ideia que apareceu nessa sua última resposta, que é esse Estado que se comporta, de certa forma, como um facilitador do mercado e do ganho privado. Tem um artigo seu chamado Recursos Públicos para o Enriquecimento Privado, uma reflexão sobre o papel do Estado no atual padrão de acumulação, em que você desenvolve justamente essas ideias que a gente acabou de ver. E nesse artigo você considera o Brasil como uma espécie de paradigma desse Estado. O que você quer dizer com isso, né? De que maneira a financiarização colonizou o Estado brasileiro? Então, veja, aí a gente tem que ir um pouquinho para a história do Brasil, um pouco mais para trás. O Brasil, ele teve um período conhecido na literatura de história econômica como nacional-desenvolvimentismo, que atravessou governos e ideologias, mas que, bem dizer, pega 50 anos, desde os anos 30, com a Revolução de 30, Getúlio, etc., até o segundo PND dos militares, que termina aí no começo dos anos 80, né? Então, é isso. Então, nesse período, o Brasil tinha um crescimento chinês. O Brasil era a economia que mais crescia no mundo, foi ao longo desse tempo todo, né? Uma das economias que mais crescia no mundo. Chegou a ter, nos anos do milagre, taxas do milagre econômico, né, de 68 a 73, chegou a ter taxas de crescimento de 12%, 13% ao ano. Que para a gente agora é uma coisa quase inimaginável. Muito bem, depois daí, o Brasil entra em crise. O Brasil entra em crise
por conta, primeiro, dos choques do petróleo, com todo aquele desajuste que houve do Acordo de Bretton Woods, que levou os Estados Unidos a desvincularem o dólar do ouro, gerou o choque do petróleo, porque daí os preços do petróleo ficaram desalinhados em termos de dólar, eles ficaram muito baratos. Então, eu sempre falo para os alunos, eu digo, olha, o primeiro choque do petróleo não foi porque os árabes acordaram um dia brigados com o mundo e resolveram criar a OPEP e dar um choque nos preços. Não, é que você tinha tido uma desvalorização brutal do dólar. E os preços em dólar de uma commodity tão fundamental para a indústria do mundo inteiro como é o petróleo estavam completamente desalinhados. E aí eles se alinharam e o Brasil sofre o impacto disso, porque tem um impacto imediato na balança comercial brasileira. Depois não, né? O segundo choque de 79, aí já é um pouco a consequência da própria formação da OPEP e tudo mais, né? E o Brasil, então, começa a ter as suas contas externas desequilibradas. Já sempre eram um pouco desequilibradas, porque apesar da nossa balança comercial ir muito bem, a gente sempre foi deficitário em serviços, né? Então a gente sempre foi importador de serviços, transporte, segurança, etc. Além de tecnologia e uma série de outras coisas. Então, quando tem esse desajuste, o Brasil, o governo então militar do Geisel, decide fazer o chamado Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que era justamente para tentar produzir internamente uma série de bens que antes a gente praticamente importava a totalidade e que a gente dependia de dólar. Não, o Brasil não pode ficar da economia brasileira. Os militares tinham aquela ideia do Brasil potência, né? Aquela coisa militar. Então, não, o Brasil não pode ficar na dependência de importar fertilizante, de importar cimento, de importar aço, tem que produzir isso tudo aqui em quantidade suficiente. Então faz o segundo PND, que tem resultados até bem importantes, como mostra o professor Antônio Barros de Castro, num livro bem famoso que se chama Economia Brasileira em Marcha Forçada, né? Mas foi atropelado depois daí pelo segundo choque do petróleo e pelo aumento brutal das taxas de juros americanas que ocorreu em 79, ainda no governo Carter, um governo democrata, portanto, e que depois o governo Reagan ainda joga mais para cima ainda. Quer dizer, a taxa de juros internacional, que era da ordem de 4%, 5% ao ano, vai para a faixa dos 18%, depois para a faixa dos 22%. A taxa internacional. Então, para o Brasil, isso foi uma pancada de morte, né? A economia brasileira, enfim, entrou em crise porque não tinha como dar conta dos seus compromissos externos em dólar, com essa brutal elevação dos juros. Que, de seu lado, né, só para explicar um pouco, foi a forma que os Estados Unidos encontraram de acabar com a especulação de que o dólar não ia mais ser o meio de pagamento internacional geral, que não ia mais ser o dinheiro mundial. Porque nesses anos 70 turbulentos, aos quais eu me referi anteriormente, uma das coisas que ficou muito na berlinda foi o dólar como dinheiro mundial. Porque, assim, olha, a moeda está se desvalorizando o tempo todo. Como que uma coisa que se desvaloriza pode ser reserva de valor mundial? Não pode, né? Então, começaram uma série de conversas dentro do próprio FMI, inclusive, sobre, por exemplo, transformar os direitos especiais de saque, que é uma espécie de um fundo que tem ali de uma espécie de cotas que os países signatários do fundo têm, e transformar aquilo em moeda, fazer algumas mudanças lá e transformar aquilo num dinheiro mundial, né? Seria um dinheiro mundial sem uniforme nacional, como queria o Keynes, né? O Keynes, na conferência de Bretton Woods, ele queria isso, ele queria um dinheiro mundial sem uniforme nacional, mas ele perdeu a proposta dele para o representante americano e foi da onde surgiu o chamado padrão dólar-ouro, né? Daí o dólar americano ficou como o dinheiro mundial. Eles não queriam perder esse privilégio. E aí fizeram essa brutal elevação dos juros, atraíram a poupança do mundo inteiro e quebraram a América Latina toda. Toda a América Latina
foi de embrulho, outras periferias também, mas sobretudo a América Latina. Muito bem, então aí o Brasil passa nos anos 80 por um período de alta inflação e contas externas desequilibradas, tem moratória, etc. Isso só se resolve no começo dos anos 90. No começo dos anos 90, tem uma renegociação da dívida que transforma a antiga dívida externa, porque a hora que você entra em moratório, o que acontece? O crédito internacional do mundo se fecha para aquele país. Nenhum país quer botar dinheiro lá porque sabe que pode não receber. Então as portas do crédito internacional, a riqueza financeira vultuosa que estava correndo o mundo afora, mas o Brasil não tinha acesso, porque ele estava pendente com a moratória. Então, fez a renegociação da dívida. As condições foram transformar a antiga dívida em títulos, né, chamada securitização da dívida, porque daí você tinha mercado secundário, então os deságios decorrentes do fato de que você tinha um risco de não receber já precificavam isso e permitia a circulação daquela riqueza que estava empossada ali sem solução, né? sem pendente de solução. Isso foi uma coisa. A outra exigência dos credores foi a abertura financeira, né? E a terceira exigência foi a internacionalização do mercado de títulos brasileiros, né? Tanto privados quanto públicos. Então, se construiu um conjunto de medidas e aí, então, houve a renegociação, depois o Plano Real resolve o problema da estabilidade monetária, né, através da aplicação aí de um expediente que tem que ver com a inflação inercial, etc. E com isso, a gente entra numa nova fase da economia brasileira, né? Na minha interpretação, que eu apresentei em vários artigos, no livro Brasil Delivery, etc., junto com o Plano Real, veio também uma ideia de que o Brasil devia se transformar numa potência financeira emergente, que esta seria a forma de livrar o país desse eterno problema com as contas externas. Porque sempre ao longo da história brasileira, todos os grandes momentos de crise brutal que a gente teve foi desequilíbrio de contas externas. Então, porque a gente não produz dólar, evidentemente, né? E aí uma incapacidade de gerar os dólares, em determinados momentos, incapacidade de gerar os dólares necessários para fazer frente aos compromissos em dólar que o país tem. E aí você entra em moratória, não tem jeito, né? Bom, então essa ideia de transformar o Brasil numa potência financeira emergente veio junto completamente com o pacote neoliberal, com a admissão de todas as condições impostas pelo chamado Consenso de Washington. Esse foi o governo Fernando Henrique. Então veja, onde teve as maiores privatizações inacreditáveis da Vale do Rio Doce, do sistema Telebrás, né? Inacreditável no que espoliou, né? Para usar o conceito do Harvey de acumulação por espoliação, né? Porque o preço a que foram privatizados esses bens é inacreditável, porque os processos de privatização também, só para voltar um pouquinho naquele tema, não se trata apenas de criar novas oportunidades para o capital privado, mas oportunidades baratas, né? Quer dizer, sempre tem um ganho para o capital privado nesses processos que decorre de um rebaixamento dos preços. Sempre esses ativos são vendidos, tem uma espoliação aí, porque sempre esses ativos são vendidos por um preço muito inferior àquilo que eles valeriam no mercado, né? Tem os números da Vale aí, tudo, das reservas de minério de ferro que tem o país e outros minerais que demonstram isso claramente, né? Muito bem. Então, a gente teve esse projeto, vamos dizer assim, né? E aí, no meu entender, o Brasil se transformou naquilo que eu chamo de uma plataforma de valorização financeira internacional. Um dos elementos por que isso, né? Porque, primeiro, sempre
sempre teve as taxas reais de juros mais elevadas do planeta. Se não a mais, sempre a segunda, mas sempre a primeira ou a segunda ou a terceira, sempre ali no topo, né? Então é interessante porque o Estado se comporta como um comprador extravagante, né? Porque ele compra uma mercadoria, que é o dinheiro, né? Compra a mercadoria, dinheiro, internacional no caso, e põe o preço mais alto possível. Ele que faz o preço, e ele põe o preço mais alto possível, né? E quando ele vai vender, no caso as empresas estatais, ele é um vendedor também às avessas, porque ele faz o preço da venda do bem dele e ele põe o mais baixo possível. Então, quer dizer, né? Você tem esse conjunto de elementos aí, né? Então, isso veio junto com o pacote neoliberal, então, com todas essas prescrições. Então, abertura financeira, privatizações e políticas de austeridade. Do ponto de vista macroeconômico, quando começa o Plano Real, a gente tem aquilo que a gente vai chamar de âncora cambial. Fernando Henrique não admite, mas foi exatamente o que ele fez, né? Porque a gente vivia ainda num sistema de câmbio fixo. Um sistema de câmbio fixo é quando o Estado define o preço da divisa e não o mercado. Hoje não, né? Hoje a gente está no sistema de câmbio flutuante ou câmbio flexível. Então, o Estado definia esse preço, e ele definiu esse preço muito baixo lá atrás, no começo do Plano Real. Porque definindo esse preço muito baixo, barateava as importações e segurava a inflação no real, na moeda nova. E isso sustentou politicamente o Fernando Henrique ao longo do seu primeiro mandato, né? E ele segurou o mais que pôde isso para conseguir, inclusive, mudar a Constituição e se tornar presidente mais uma vez, que naquela época não era permitido, né? Daí, quando ele é reeleito, no final de 98, em janeiro de 99, dezembro de 98 e janeiro de 99, tem uma grande crise cambial que obriga o governo a mudar a política cambial. E passa a ser, então, o câmbio flutuante, que já era a prescrição do Consenso de Washington desde então, mas que politicamente para o Brasil, né, não interessava. Então o governo Fernando Henrique não adotou o câmbio flutuante, só veio adotar depois da grande crise de janeiro de 99. Desde então, a gente tem o chamado tripé macroeconômico, que combina, de um lado, o câmbio flutuante, de outro, o regime de metas de inflação, porque daí você tira a âncora do sistema de preços do câmbio para a própria política monetária, para os próprios preços em reais, né? E aí, daí o sistema de metas de inflação. E a busca de resultados primários positivos. Então, a busca de resultados primários positivos nas contas públicas, de onde vem toda a cantilena, todo né, o missário da austeridade, decorre disso, desse conjunto que forma, digamos, a estrutura da política macroeconômica. Desde então, veio a formar, desde janeiro de 99, veio a formar essa estrutura. E desde então, a financiarização brasileira foi de vento em popa. Então, sempre, todas as mudanças, as regulações que ocorreram, desde lei de responsabilidade fiscal, lei de falência, reformas da Previdência, uma série de outras mudanças, né, vem no sentido de beneficiar a riqueza financeira, né? E ao fazer isso também de atrair a riqueza financeira internacional. E a gente, então, busca um equilíbrio das contas externas através de uma parte do balanço de pagamentos que se chama conta capital e financeira. Então você não tem o equilíbrio nas transações correntes, na compra e venda de bens e serviços, porque sempre tem os serviços deficitários. Então, mesmo quando a balança comercial vai bem,
Ainda assim, as transações correntes são negativas, porque os serviços são deficitários. E a gente paga muita renda, né? Depois eu posso falar um pouquinho disso, da balança de rendas do Brasil. Então, você resolve tudo isso atraindo capital de empréstimo internacional. E como faz isso? Com a taxa real de juros muito elevada, que valoriza o câmbio e teve como consequência muito ruim para o país a desindustrialização precoce. Que é isso. E continuando então a história desse Estado que, né, desde do fim dos anos 90 se apoia nesse tripé e que na última década passou por profundas turbulências, acontece uma coisa que num artigo recente seu chamado Caminhando sobre o Gelo Fino, você chama de roupas apertadas. Uhum. Nós colocamos roupas apertadas demais na nossa política econômica. O que seriam essas roupas apertadas e como que elas entram nessa história que a gente está construindo desse Brasil financiarizado? Então, Daniel, eu usei essa metáfora aí, porque assim que saiu o arcabouço fiscal, assim que foi dado a público, né, porque o Ministério da Fazenda fez lá uma apresentação e tal, eu escrevi numa rede social que o arcabouço fiscal mostrava que a equipe da Fazenda tinha dado nó em pingo d'água, porque tinha conseguido montar um esquema ali que substituiria o funesto teto de gastos de uma forma aceita pelo mercado, mas, ao mesmo tempo, dando espaço para que o presidente Lula pudesse cumprir as suas promessas de campanha, etc. Né? Então, eu disse, bom, um esquema, ok, desse ponto de vista, muito bem pensado e tal. Mas dentro de uma roupa, né, que a gente não, dentro de uma camisa de força, perdão, que a gente não precisaria estar vestindo, né? E de onde eu tirei isso? Porque, olha, então essa política, voltando um pouco para trás, essa política de austeridade, ela é adequada a todo esse quadro, ela faz sentido dentro desse quadro todo desde os anos 90, tá? Isso porque faz parte da alma dessa forma de gestão do capitalismo, vamos dizer assim, para ser sintéticos, né? Então, essa busca de resultados primários positivos, ter sempre superávit nas contas públicas, etc., etc., é quase que uma espécie de exigência desse modelo no qual nós nos metemos, e nós nos metemos nesse modelo o mais radicalizado possível. Por isso que eu falo que é o paradigma e tal, né? A taxas de juros elevadíssimas, etc. Muito bem, só que ainda teve uma etapa adicional disso, que foi o seguinte: o golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma da presidência, colocou o Temer, colocou também aí no poder o chamado um programa, e agora me esqueci o nome do programa. Ponte para o Futuro, isso, o programa Ponte para o Futuro, né? O programa Ponte para o Futuro era um programa do MDB, partido, né, do Temer, e que era o vice-presidente que assumiu, e esse programa era um programa neoliberal puro sangue, ou como diz o meu marido, o poeta Ayrton Pasca, um programa sangue puro, né? Puro sangue e sangue puro. Porque era um programa liberal assim, sem os arroubos sociais dos governos do PT. Era isso. E o próprio presidente Temer disse em Washington, já tendo tomado posse, que a presidenta Dilma caiu porque ela não quis aplicar esse programa, né? Ele fala isso, tá certo? Bom, o que tinha dentro desse programa? O desmantelamento de uma série de direitos sociais, né? Uma política comercial que fechava os olhos completamente para Mercosul, BRICS ou o que quer que fosse, totalmente liberal, né? E uma série de outras coisas que já apontavam na direção do teto de gastos. Uma mudança radical na política fiscal. Então,
o teto de gastos foi o resultado do golpe e instaurou, digamos, um novo estágio nessa roupa apertada que virou uma camisa de força, né? Então fez parte do golpe. Foi criminoso, a meu ver, o teto de gastos. Por quê? Porque quando se fala dessa questão do teto de gastos, sempre se dá a entender de que as contas públicas estavam completamente à deriva, de que não existia nenhum mecanismo de controle, né? De que não existia nada. E é uma mentira, porque a gente estava cheio de mecanismo de controle. Tinha a própria exigência de superávites fiscais, que era, enfim, fazia parte da lógica do sistema. Você tinha a regra de ouro, que tinha que ver com investimentos e etc., e despesas que não podem crescer se não for para investimento e tal. Tinha, enfim, a própria lei da responsabilidade fiscal, que é cheia de questões que têm que ser obedecidas. Então, você tinha todo um arcabouço já para o controle das finanças públicas. Você já tinha isso. Não tinha nenhuma necessidade de ter um teto de gastos. Não tinha nenhuma necessidade, mas foi imposto, né? E isso constrangeu todo o Estado. Bom, depois veio o período turbulento aí de Bolsonaro pandemia, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Acabou ficando junto. E aí Lula vence, tira a ameaça do fascismo da cena política brasileira. Tem a equipe de transição que vai negociar com o Congresso como é que seria o primeiro ano do governo Lula, porque o teto de gastos estava lá na Constituição. Isso é uma coisa também bizarra, né? Você colocar uma regra de política fiscal na Constituição. Eu digo, acho que só os argentinos foram mais malucos que a gente, porque lá nos anos 90 botaram a taxa de câmbio na Constituição. Mas a gente chegou perto. Você pôr uma regra fiscal na Constituição é uma coisa que não faz o menor sentido. É um grau de liberdade de política econômica que você tem que ter, que o país tem que ter. Não pode ser regra de Constituição, né? Bom, mas então tinha essa equipe que foi fazer a negociação, na tal PEC da transição, né? Tinha não só que arrumar o espaço para poder o governo se movimentar em 2023, que seria o primeiro ano do governo Lula, mas também tirar o teto da Constituição, né? E eles foram bem-sucedidos nisso. Acho que foram muito bem-sucedidos, porque conseguiram um espaço fiscal não desprezível, que elevou o teto dos gastos, que hoje, tudo bem, agora que tem o arcabouço e tal, está tudo mais restringido, mas você elevou o teto dessas coisas em 2023, né? Com esse valor extra-teto que foi conseguido de 140 e tantos bilhões de reais. Então, foi bem sucedido e tal. Agora, o preço que se pagou por isso foi, primeiro, aumentar o poder do legislativo, porque aumentou a parcela de recursos, foi um preço alto, né? A parcela de recursos que vai para as chamadas emendas impositivas, que são as emendas dos parlamentares, e o outro foi a garantia do governo Lula de que colocaria, né, de que colocaria uma regra no lugar do teto. Ele tinha que colocar uma regra no lugar do teto e que, portanto, tinha que ter o mesmo DNA do teto, né? Então, hoje a gente tem que conviver com o arcabouço fiscal, né, que eu volto a dizer o que eu disse. Eu acho que ele foi uma saída brilhante. Você pode discutir os parâmetros dele. Não podia ser o déficit zero, né, o déficit zero logo em 2023, 2024 seria muito, muito drástico, ou aquele 70% de crescimento real também é muito baixo, tinha que ser mais alto, tudo bem, mas isso aí agora você pode mudar sem ter que mudar a Constituição, né? Em primeiro lugar. Você pode discutir os parâmetros, dizer, bom, não, errou nos parâmetros, errou na mensuração dos parâmetros, mas a estrutura é muito bem pensada, né? Mas a questão a gente não precisaria estar convivendo com isso, né? Isso não precisaria existir. Isso foi resultado de um ato criminoso que adveio do golpe.
Continuando a falar dessas roupas apertadas, né, eu gostaria de tratar de como, digamos assim, elas nos apertam politicamente. Esse regime de austeridade que caracteriza o Estado, né, nessa forma mais ampla que a gente discutiu, e que também ganhou força nos últimos anos, depois do impeachment e tudo mais, ele impõe limites sérios à atuação do próprio governo, especialmente do executivo, e dificulta a implementação do programa eleitoral que ele propôs nas eleições. Especialmente quando a gente fala das pautas sociais e, enfim, dessas demandas que para a eleição do Lula foram uma peça-chave. Se a gente for pensar de forma geral, como que a financiarização e a austeridade, né, essas questões, digamos assim, econômicas, afetam a política? Quais são, especialmente, os efeitos disso nesse último governo do Lula? Bom, então, eu vou nadar aqui em praia que não é a minha, né? Não sou uma especialista de ciência política, mas pensando no regime político como ele é no Brasil, vou me restringir a isso porque é o que conheço um pouco mais, com certeza todos esses constrangimentos que decorrem dessa opção que se fez lá atrás para que o Brasil seguisse este caminho dentro do capitalismo, todos esses constrangimentos, principalmente essa obsessão do mercado e da mídia que compra integralmente a visão do mercado financeiro, né? Eles vão, eu acho que tolhendo, limando, né, a capacidade que o governo tem, e o governo é entendido como poder executivo principalmente, né, de mudar coisas, de fato implementar coisas novas, fazer programas novos, fazer políticas, por exemplo, que apontem no sentido de sair dessa armadilha, né? O governo vai ficando com cada vez menos instrumentos, cada vez menos graus de liberdade, cada vez menos recursos, e de outro lado vai ganhando, né? Aí estou aqui me inspirando um pouco nas próprias conclusões do professor André Singer, que eu julgo ser dos melhores especialistas que temos nessa área, vai engordando o poder do legislativo. Acontece que o legislativo, hoje, principalmente com essas emendas impositivas, que veio do orçamento secreto e tudo isso, você poderia dizer, bom, não é de todo mal, você sai do executivo, onde tem umas poucas cabeças pensantes, e vai para um legislativo que é um colegiado, que foi eleito pelo povo, etc. Acontece que hoje ele até onde eu consigo enxergar, o legislativo é um caleidoscópio de muitos interesses privados que atuam conjuntamente, que atuam no mesmo espaço, não é que é conjuntamente, atuam no mesmo espaço, estão com os vários grupos, os vários lobbies, os vários, a própria lógica eleitoral da reeleição, então o cara que é deputado, que quer continuar a ser deputado e etc. Então é isso, essa, não é esse colegiado que representa os interesses da nação que ganha poder. É essa massa de interesses que estão muito distantes na maior parte dos casos. Claro que há exceções, né? Como a gente sabe. Mas que na maior parte dos casos estão muito distantes do que seria o interesse do país ou da sociedade brasileira. É isso que vai ganhando peso, que vai ganhando importância. Acho que o próprio impeachment da presidenta, né, da presidenta Dilma, já foi um pouco o resultado dessa migração, né? E é claro que esse contexto de constrangimento da forma de atuação do Estado, do Executivo, na implementação, seja da política econômica enquanto tal, seja de políticas públicas de modo geral, tem tudo a ver com esse resultado, né? Então, quer dizer, estou lembrando aqui do professor Francisco de Oliveira,
que já falava lá no começo dos anos 2000, principalmente com a decepção que ele teve com o primeiro governo Lula, né? Ele falava da irrelevância da política, né? Ele já falava disso, a irrelevância da política. Por quê? Porque com esse esquema que se montou, o que entra partido, sai partido, as coisas não mudam muito. A dificuldade de você alterar, de fazer, por exemplo, grandes programas, como se fazia lá nos anos 40, 50, 60, né? Programas que tentassem, de fato, um projeto nacional que tentasse, de fato, alterar todo esse estado de coisas, né? Hoje, os graus de liberdade para fazer isso são cada vez menores, né? E se o professor Chico de Oliveira, saudoso professor, já dizia isso lá no começo dos anos 2000, agora, depois de uma crise financeira internacional, depois de um golpe aqui dentro do país, depois do fascismo ter levantado, né, ter se levantado da tumba aí no mundo inteiro, agora é infinitamente mais difícil, né, de se fazer isso. E isso, claro, tem que ver com o andamento material do sistema capitalista como um todo, né? É esse o sistema que domina no mundo, não temos outro, né? Temos o modelo chinês que está uma grande discussão sobre o que vem a ser, né? Que não vamos entrar nisso, mas é capitalismo também de alguma forma, pode ser lá com tinta socialista, com o que você quiser, mas é o capital que está ali atuando e que está, né? Então você tem um andamento do sistema com todas as suas contradições. Eu acho que a etapa da financiarização ela aprofunda as contradições do sistema, né? Porque você, por exemplo, a própria crise financeira, como é que se saiu dela? Né? Limpando a riqueza financeira, né? Monetizando todos os ativos cujo valor real tinha se esboroado na crise. E aí você monetiza tudo, então você aumenta a riqueza financeira de novo, né? Quer dizer, e essa riqueza financeira que requer cada vez mais, que é cada vez mais exigente, né? Porque as suas próprias condições de viabilidade vão se tornando mais complicadas. Então, as contradições sistêmicas que estão já lá na base, aquelas que o Marx detectou enfim, entre o capital e o trabalho, entre várias, né, todas as contradições que marcam o sistema, mas que hoje tem tem uma coisa a mais, né, está num estágio superior, eu diria, de avanço dessas contradições. E aproveitar, Daniel, já que eu estou falando disso, para falar um pouco da coisa do rentismo que eu não falei, até porque tem que ver com aquela discussão que a gente fez dos paradigmas econômicos no começo da entrevista. Da onde vem esse termo rentismo, né? Vem da ideia que é lá da economia política clássica, já estava um pouco antes, talvez nos fisiocratas, mas que quem consagra são os autores da economia política clássica, que é o seguinte, que existiriam 3 tipos de rendimento, né? O rendimento do trabalho, que é o salário, o rendimento do capital, que é o lucro, e o rendimento da propriedade da terra, que era a renda ou aluguel da terra, né? Então, um empresário capitalista chegava para um dono de terra, arrendava a terra. Arrendar é você ir lá e dizer, olha, eu vou fazer um uso capitalista da sua terra e te pago uma parte aqui a título de renda. Então, o que é a renda? A renda é um tipo de rendimento que deriva da mera propriedade. Mera propriedade. O cara não precisa estar se preocupando com nada, se o valor vai ser produzido, se não vai, se vai quebrar a safra, nada, né? Ele tem um contrato jurídico que diz que de tanto em tanto ele recebe tanto pelo fato de ser dono daquela propriedade. Então, desse termo renda, que é um termo técnico lá da economia política, uma variável, importante variável, inclusive no modelo ricardiano e tudo, vem o termo rentismo. Então, o que é o rentismo? Rentismo é uma coisa que é um rendimento, é um conjunto de rendimentos
que derivam da mera propriedade, né? Então, o capital portador de juros, ele dá ensejo a um rentismo, porque o mero dono do capital monetário, ele tem direito a uma parcela do valor que é socialmente produzido, porque ele é dono. Ele é dono do capital monetário. Quando você vai na bolsa e compra ações, e compra essas ações para ter os rendimentos dela, hoje em dia ninguém faz isso diretamente, a não ser os grandes operadores, né? Mas você faz através de fundos. Mas digamos que você vai lá e compre ações da Natura, da Petrobras, o que seja, né? Você compra essas ações. Você não precisa saber o que a empresa faz, como que ela faz, se ela trata bem os seus funcionários, se não trata, se ela é camarada com o meio ambiente, se não é. Você não precisa saber nada disso. Se tiver o lucro e tiver o dividendo, você vai receber. Rentismo. Não é? Rentismo. E assim, título da dívida pública, então uma série de coisas. Então, a financiarização, ela é um tipo de rentismo. Só que tem outros tipos de renda hoje modernas no capitalismo, que não é a renda da terra lá dos economistas políticos ingleses, né? Que são coisas como, por exemplo, as marcas, né? Que geram uma coisa que o Marx chamou de renda de monopólio. Porque a marca, ela torna um bem que seria... Se você emplaca uma marca, o que isso significa? Significa que aquela... Eu sempre gosto de falar de uma linha de mochila, não vou falar o nome aqui, não vou ficar fazendo propaganda. Mas tem uma linha de bolsas e mochilas que ficou muito famosa e muito tal. Tem lá um nome. Aquele nome é valiosíssimo. Hoje o mercado de marcas no mundo é mais valioso do que o mercado de ativos físicos, né? Em muitos casos, muitos setores, ele é muito mais valioso do que o mercado de ativos físicos. Porque quando você emplaca uma marca, mesmo que você produza a mesma coisa que o cara do lado está produzindo, igualzinho, com a mesma qualidade, com tudo, né? As pessoas vão preferir este aqui, por causa da marca. E vão pagar uma renda. Uma renda, porque é como se o bem dele fosse único. E o bem único é o bem que é produzido sob a forma de monopólio. E o monopólio dá uma renda de monopólio. Por que ele tem essa renda, esse produtor, a mais? Porque ele produz melhor? Porque o produto dele é melhor? Não, porque ele tem um nome, ele é dono de um nome, né? Então isso é uma renda moderna de monopólio. Tem uma renda, o Marx, discutindo com o Ricardo, ele dizia que existia uma renda absoluta. O Ricardo só acreditava em renda diferencial. Não vou explicar agora porque é meio complicado. Mas a renda absoluta é isso, é uma renda que ela existe porque o cara é dono da terra. Então, o cara é dono da terra, mesmo que a terra dele seja a pior possível, ele só vai liberar aquela terra para ser usada por alguém se ele receber alguma coisa. Senão, não vai liberar, né? Isso o Marx chamava de renda absoluta. Existe uma renda absoluta moderna, no meu entender, que é derivada das chamadas mercadoria-conhecimento, né? O que é a mercadoria-conhecimento? O Marx dizia o seguinte: o que determina o valor dos bens, e depois o preço, né? O preço é uma outra etapa, o que determina o valor dos bens é o tempo de trabalho abstrato simples necessário, não para produzir o bem, mas para reproduzi-lo. Então, veja, quanto custa uma geladeira? Né? Todo o trabalho de fazer a geladeira, do operário da fábrica de geladeira, mais todos os materiais que vão na geladeira, todos os insumos, os plásticos, os motores, os circuitos elétricos, tudo aquilo, né? Eletrônicos, hoje que tudo é eletrônico, né? E aquilo é o preço da geladeira. Mas depois que a geladeira já foi inventada, depois que ela já foi criada, né? Já foi bolada, pensada, construída uma primeira vez, um protótipo, e depois você produz, né? Aquele negócio em série. E é isso. Então, o custo da reprodução. Ora, um software, qual é o custo de reprodução de um software? 0. Clim, reproduziu, né? É um clique de dedo, você reproduziu. Então, o preço desta mercadoria é 0. No entanto, as grandes corporações mundiais, que hoje são as mais importantes, né?
só liberam esses softwares para uso, para quem deles quiser utilizar, se eles pagarem uma renda. Né? Então, a propriedade dessa mercadoria, conhecimento, gera renda. Aparece nas empresas como lucro, mas do ponto de vista da economia política, é renda. Né? Então, você tem... por que eu estou falando tudo isso? Porque a renda aparece na economia política clássica como uma espécie de pecado contra a acumulação. O David Ricardo, que é um dos inspiradores do Marx, né, onde Marx aprende economia política com ele, com Smith, o Ricardo vai justamente escrever um ensaio lá em 1815 para mostrar que a renda da terra estava impedindo que a Inglaterra se desenvolvesse. Porque a Inglaterra estava crescendo, precisava de cada vez mais alimentos, eles tinham que cultivar terras cada vez menos férteis e os proprietários de terra que saíam ganhando com isso e iam esmagando os lucros. Né? Porque, ao mesmo tempo, os preços cresciam, então, para manter os salários dos trabalhadores em termos reais, eles tinham que ganhar mais, então, os salários subiam de um lado, a renda do outro, e esmagava os lucros. Então, a renda, que é o rendimento derivado da mera propriedade, foi visto como um pecado contra a acumulação de capital lá nos inícios do século, no final do século XVIII, início do século XIX. E hoje eu diria que ela é o coração da acumulação. É mais uma etapa desta contradição ambulante, né, que é o sistema capitalista. Enfim, fiz um grande tour aí, porque a gente estava falando, na realidade, de constrangimentos, né, a situação política e a democracia e tudo mais. Então, quer dizer, eu acho que a gente está numa etapa hoje em que a financiarização, para mim, é só o momento mais... o elemento mais visível do rentismo, que é a marca hoje do sistema capitalista. Se você pensar na financiarização 2.0, na questão da cetização, tem tudo a ver com essa coisa do rentismo, né? Então, você tem cada vez mais títulos, propriedade de título. Então, você tem uma renda por quê? Por que você está recebendo esse dinheiro? Sei lá, porque eu tenho um papel aqui, certo? Eu vou lá e recebo o dinheiro, porque eu colei a minha riqueza nesses ativos. E aí vão surgindo, né, cada vez mais ativos para fazer isso. Bom, então, isso tudo constrange o sistema de uma forma que, no caso de países como o Brasil, mas acho que não só, né, acho que a própria ascensão da extrema-direita no mundo é um pouco o resultado disso tudo, né, dessa impossibilidade de o sistema dar conta minimamente das promessas que faz de liberdade, de prosperidade e tudo mais, né? Mas isso, então, vai limitando as possibilidades da democracia de modo geral. No caso de um país como o Brasil, com esses constrangimentos impostos pela opção que fizemos lá atrás e pelo nosso sistema político, né? Que é presidencialista, agora é um presidencialismo que, né, o próprio André Singer chama de semipresidencialismo e assim por diante. E então, para a gente concluir a nossa conversa, depois dessa boa síntese que você acabou de fazer, de tudo que a gente veio discutindo, eu queria deixar uma pergunta meio provocação. Seria possível arrancar as roupas apertadas que a gente se colocou? Ou então, brincando com a Tati, existe uma alternativa ou não existe uma alternativa? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu acho que hoje tem economistas defendendo que há alternativas mesmo nesse contexto e tal. Eu acho que hoje, no caso do Brasil em particular, a gente está num momento muito, muito delicado, né? Eu escrevi nesse texto mesmo que você mencionou, no Caminhando sobre o Gelo Fino, que a história dirá, né?
a história dirá. Acho que foi feita uma opção, no caso do governo Lula, foi feita uma opção que é mais ou menos, a sequência do que se fez no passado, de tentar conciliar, né? Conciliar, digamos, todas essas exigências, esses imperativos da riqueza financeira, do mercado financeiro, etc., de um lado, com as políticas sociais, o tentar minorar, diminuir a riqueza, a pobreza absoluta, etc., né? Alguns dizem não, a conciliação é que está errada, tinha que ir para as cabeças, vamos dizer, né? Partir para a luta. Mas hoje, com o poder que tem o legislativo, né? Por exemplo, se a gente tentasse fazer aqui o que fez o Biden lá nos Estados Unidos, no Inflation Reduction Act, né? No IRA lá, já saía 3 pedidos de impeachment da gaveta no ato, assim, porque você taxar em 15% as grandes companhias para financiar um projeto de recuperação da economia que fosse de reindustrialização do país ou o que quer que fosse, eu não vejo que houvesse espaço político para isso, né? Então, acho que ainda é o caminho que temos, é esse daí. Pode ser que a gente ainda assim, por quê? Porque a gente tem uma ameaça, né? A gente tem uma ameaça fascista aí que tá nos assombrando desde, né, começo dos anos 10 aí, né? Então, acho que isso hoje limita muito mais ainda. Muito bom, Leda. Então, de roupas apertadas, de roupas frouxas, de roupas possíveis, muito obrigado por essa conversa cheia de conhecimento, cheia de reflexão que você trouxe aqui para o nosso programa. Foi, de novo, um prazer, uma honra ter você aqui com a gente no nosso programa do site A Terra Redonda. Bom, Daniel, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui também. E acho que essa iniciativa das entrevistas é muito legal. Acho que dá uma dinamizada muito boa no site. E parabéns a você também pela condução. Um abraço a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de dar seu like no vídeo, de se inscrever no nosso canal, porque o programa de entrevistas do site A Terra Redonda continua a pleno vapor.